Espero que todos estejam bem. Estamos aqui no VS 360 e eu já vou chamar a Glória Cabral para entrar na nossa live. Só um minuto. Glória está por aqui. Vou convidar. Olha a Glória aqui já. Oi, Glória. Olá, Ju, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que faz para ir no seu. Não sei se o seu está indo, Glória, ao mesmo tempo. Está indo? Porque aqui eu estou com a assessoria. No dela tá indo ao vivo também? Tá ótimo, então. Então eu vou desligar aqui, tá, Caio? Certo. Ok. E aí, Glória? Eu estou com suporte técnico, que é Caio, que ele faz parte do VS 360 também, e ele nos dá esse suporte de marketing digital. Bem, vamos iniciar aqui nossa live. Primeiro, eu gostaria de, de agradecer a todos que estão aqui presentes. Nós temos alguns seguidores nesse canal, um canal que está bem no início, Glória, mas com muitas promessas. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos por reservarem um tempinho, estar aqui com a gente para falar sobre vida saudável. Nós estamos trazendo uma temática de prescrição cosmética em alta, com uma convidada maravilhosa. Eu tenho muita admiração por Glória. Deixa eu me apresentar. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Juliana Alencar. Eu sou farmacêutica esteta. Inclusive, eu me formei junto com Glória, bem no início que o farmacêutico esteta estava ingressando, né, nessa nova especialização. Então, a gente topou esse desafio e foi a partir dali que eu comecei a conhecer todo o trabalho de Glória Cabral e espero que a gente consiga iniciar uma excelente parceria que está dando um start hoje, né, no dia de hoje. E nós estamos aqui neste canal, que é o VS 360, que nós temos um propósito. Inclusive, eu vou passar aqui esse propósito também para a Glória. O nosso propósito é levar vida saudável para as pessoas. Esse é o nosso propósito. Nossa metodologia está seguindo ao método 360 graus, que eu deixei gravado lá no canal do YouTube, do VS 360 do YouTube. E o nosso segundo propósito é fazer essa conexão entre o profissional e o paciente. Deixar essa conexão cada vez mais próxima. A primeira entrevistada aqui, dando esse start nesse propósito, está sendo Glória. Então, fala um pouquinho, Glória, aí um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Algumas pessoas já te conhecem, né? Mas para te conhecer um pouco mais. Oi, Ju, boa noite a todos. Bom, para mim é assim um imenso prazer, está sendo, e uma honra, né? Está sendo a primeira entrevistada do canal Vida Saudável. Assim como Ju, eu também sou farmacêutica. Inicialmente, eu comecei a minha especialização na área clínica. Assim que eu saí da faculdade, eu abri a minha farmácia de manipulação. Então, minha primeira experiência no ramo farmacêutico foi com a área magistral. E aí eu tinha sempre tive uma mente inquieta, né? E queria fazer algo diferente. Então, a minha farmácia de manipulação foi a primeira do estado de Pernambuco a ter um consultório clínico dentro da farmácia. Então, fiz minha especialização na área magistral, depois fiz minha especialização na área clínica para poder consultar.
E a estética veio que meio assim, caiu de paraquedas, né? Porque enquanto o consultório estava funcionando e estava bombando, começou a surgir questões de estética no meu consultório, né? E não eram só transtornos autolimitados, começaram a surgir coisas de estética. E aí eu disse, poxa, vou ter que me especializar na área de estética para atender essa demanda que eu não esperava. E aí fui fazer a pós de estética, foi quando eu conheci Ju, né? Nós estudamos no mesmo curso e tal. E aí o mundo da estética, ele me apaixonou de um jeito que eu deixei tudo para seguir somente com a estética. Então, Bom. hoje estou aqui, eu sou proprietária da clínica La Pele. A clínica La Pele, ela é uma clínica de saúde, bem-estar e estética. Então, a gente tem outras demandas na clínica além estética. Sou professora do ramo da estética, do ramo de farmácia clínica e sou coordenadora da pós-graduação de estética avançada, que é para profissionais da saúde, lá na Faculdade IDE, na cidade do Recife. Então, aqui estou eu. Eu sou, além de atuar na área da estética, eu também sou ozonioterapeuta, né? Então, lido muito com essa parte também de saúde. E é isso. Esta é Glória Cabral. Ah, que delícia, Glória. Bem, eu nem me apresentei assim tão bem como Glória apresentou, mas assim, só para deixar, porque algumas pessoas desse canal, Glória, eu também não conheço, e tá assim, atraindo bastante até pelo propósito. Eu sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, sou doutora na área de Química com especialização em cosmetologia. Meu doutorado foi em Marseille, na França. Ah, já faz um tempinho, né? Mas foi ontem, vamos dizer assim, foi ontem. E meu início de carreira foi assim, muito parecido com o de Glória, porque eu também iniciei com manipulação de fórmulas, com desenvolvimento de formulação, mais um pouco na linha da pesquisa. Na pesquisa e desenvolvimento, né, na criação. E aí, assim, tantos anos vivendo dentro de um laboratório, em quatro paredes, e aí sentiu algo em mim que precisava de mudança. Foi alguma coisa que mexeu comigo. Foi quando eu vim fazer uma pós em Recife, na UFPE, em nutrição parenteral, né, também desenvolvendo formulações em nutrição parenteral, que surgiu essa pós-graduação de estética. E para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu fui formada para trabalhar em laboratório. E aí eu tive a oportunidade, com essa pós-graduação, trabalhar com pessoas. E, assim, o laboratório continua no meu coração. Continua ainda sendo a grande paixão, criar formulações é uma grande paixão. Só que você fazer, imagine você criar uma formulação e direcionar essa formulação para as pessoas de acordo com o seu caso clínico. Eu acabei indo para essa linha, sabe, Glória? Depois do conhecimento, da formação que eu tive da pós de estética, acabei associando o útil ao agradável. Porque antes a gente criava a formulação baseado numa inovação de um insumo, né? Um insumo que fosse lançado, a gente criava uma formulação. Mas a partir da estética, de você ter contato com as pessoas, imagine você criar uma formulação Personalizar o tratamento. nada. Você direcionando para aquela pessoa de acordo com o hábito de vida dela, né? Porque tem pessoas, assim como a gente, né, que adoram skincare, né? Mas tem pessoas que nem sabem o que é que significa skincare, na verdade. Então, por isso, né? E só uma palhinha aqui. Todos os alunos que me pedem qual é a pós que eu faço, professora, eu direciono para a Glória. Só para dizer aqui. Gente, todo mundo, porque assim, eu
adoro o propósito da pós-graduação que Glória é coordenadora, né? São 18 meses, é um pouquinho maior do que a pós que a gente fez, mas existe um motivo para ser, né, esse tempo e uma dedicação maior. Então, tá aí. Quem não sabia quem era a Glória, agora eu trouxe Glória. Ela está aqui ao vivo. E falar que, como a gente vai hoje, né, Ju, conversar sobre individualização de tratamento, eu queria só pegar esse ganchinho para falar que a pós lá da faculdade IDE, ela foca muito nessa parte de individualização de tratamentos e prescrição de fórmulas individualizadas, né, tratamentos de alta performance. Então, lá a gente tem 4 módulos exclusivos só para ensinar os profissionais a prescreverem. Claro, o alvo é estética, mas o profissional sai apto a prescrever no âmbito clínico e tudo dentro do que os nossos conselhos permitem, né? Isso é muito importante. Então, tanto para farmácia quanto enfermagem, fisioterapia, biomedicina, agora biólogos que podem atuar na estética, né? E todos os outros profissionais da saúde. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje, saibam vocês que todos os conselhos das classes de saúde autorizam o que a gente vai... As dicas que a gente vai dar hoje aqui, né, Ju? Maravilha. Então, assim, vamos começar, Glória. Sim. Nossa temática é sobre prescrição em ALT. Essa temática, a Glória fala da prescrição em ALT desde a época da nossa pós-graduação. Então, está escrito assim na testa de Glória. E aí ela vai se aprofundar um pouquinho sobre cosmecêutico e nutracêuticos também. E é engraçado, viu, Glória? Deixa eu só te dar uma palhinha disso aí. As pessoas chegam para mim, né? Quem não é da área, porque aqui está aberto para o público, né? Quem é da área, quem quer simplesmente e somente cuidar da sua pele, chegam para mim. E que nome difícil é esse? Cosmecêutico, nutracêutico. Então, gente, é tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Iniciando sobre prescrição cosmética. Glória, me diz aí, né? Porque assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que nós temos acesso aos cosméticos. Na verdade, a gente está aí aberto, abre um computador, um celular, vai numa loja virtual ou até numa loja especializada. E até para nós, né, que somos da área. Às vezes eu entro assim numa loja, vejo aquele mundão de cosméticos e, meu Deus, qual é o cosmético que é para mim? E fazendo uma reflexão sobre isso, né, eu fico pensando assim, poxa vida, o cosmético é um produto tão bem elaborado, é um produto que pode ser personalizado, né? Nós temos aí, gente, a linha de cosmético tanto industrializado como de farmácia de manipulação, né? Eu vejo Glória aí com a farmácia, com a cara de farmácia de manipulação, mas eu acredito que ela vai falar aí do todo um contexto geral. E eu vejo assim, sabe, Glória, que o cosmético, eu defendo a bandeira que o cosmético, ele não deveria ser de responsabilidade do consumidor escolher o seu cosmético. E sim, a responsabilidade, ela ser do profissional. O cosmético está centrado no profissional. Então, Glória, explica aí um pouquinho para a gente o que é que significa essa prescrição cosmética. Vamos iniciar aí do beabá, ali do início, tá? Fala aí um pouquinho. Vamos embora. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar, Ju, que na minha clínica, no meu consultório, chegam muitos pacientes com problemas, afecções de pele ou disfunções estéticas causadas pelo mau uso de determinados cosméticos, né? Então, não vou aqui, por questões éticas, citar marcas ou nomes, mas o fato é que as pessoas acham que os cosméticos
por não serem classificados como medicamento, podem ser usados de qualquer forma, em qualquer horário, né? Quando o cliente bem quiser. E não é tão simples assim. Então, chega muito quadro de acne, acne cosmética, né? Chega muito quadro de hiperpigmentação pós-inflamatória por conta de produtos com ácidos, né? A gente vê aí tanto nas farmácias quanto nessas redes cosméticas, né? Produtos com ácidos na fórmula, o pessoal não entende muito bem, aplica e vai para o sol, né? E aí vem com hiperpigmentação causada por esses produtos. E entre outros transtornos que o mau uso de um cosmético pode trazer. Então, até eu falei da hiperpigmentação, mas tem casos até de hipocromia, ou seja, de manchas. A hiperpigmentação é uma mancha escura, mas a hipocromia é uma mancha branca, causada também oriunda de um processo inflamatório. Então, são quadros e quadros, mas que o mau uso desses cosméticos trazem para a população em geral. Então, é de suma importância que, por mais que um cosmético industrializado esteja ao alcance do usuário, né, do público em geral, na prateleira de uma drogaria, que ao comprar, as pessoas tenham o hábito de consultar o farmacêutico para tirar dúvidas, para esclarecer melhor acerca do melhor horário, da melhor forma para usar aquele cosmético, com que ele pode ser utilizado, com que não deveria ser utilizado. Então, infelizmente, hoje a gente não tem uma resolução rigorosa em relação a isso, e talvez por isso que os manipulados hoje está ganhando cada vez mais espaço no mercado, né? Além deles terem a proposta de foi feito para mim, né? Diferente de um produto que está ali na prateleira da drogaria e que foi feito para todo mundo, os manipulados eles são personalizados. Então, eu costumo dizer hoje nas minhas aulas, Ju, que o profissional que sabe individualizar um tratamento no âmbito da estética, o profissional que olha o seu paciente como um ser único que ele é, e a partir das informações clínicas que ele coleta daquele paciente, ele monta um plano de tratamento 100% personalizado para aquele paciente, ele é um profissional do futuro, né? O profissional que não é o profissional de gaveta, ele é um profissional do futuro. Então, a personalização dos tratamentos hoje é uma tendência que veio para ficar, que está crescendo cada vez mais, e que os profissionais que dominam essa arte, sem sombra de dúvida, se destacam no mercado. Então, não estou desmerecendo os produtos industrializados que estão ali na prateleira de uma drogaria. Mas hoje eu levanto a bandeira do manipulado, porque para você ter acesso a um produto manipulado, geralmente você passa por um profissional capacitado, né, que vai te olhar com as peculiaridades que só você tem. E com base nessas peculiaridades, vai montar fórmulas exclusivas para você. Então, quer queira, quer não, os produtos manipulados têm um acompanhamento, né, têm um embasamento científico para serem prescritos. E, claro, está à disposição dos profissionais da saúde, basta a gente agora trabalhar um pouco mais nessa parte de qualificação profissional para que esse leque seja ainda mais amplo. Pois é. Mas é verdade, Glória, até pelo sistema que é formado, fica um pouco complicado realmente o profissional parar para estudar a composição de cada produto industrializado, né? Porque aquela fórmula realmente ali, ela foi muito bem elaborada. E nós temos aí, se o profissional tivesse aquele tempo ou uma estrutura tecnológica, um suporte tecnológico, porque é uma demanda muito grande para o profissional fazer a gestão da sua clínica, acompanhar o paciente, né? Precisa estudar para fazer as terapias avançadas e ainda também parar para acompanhar cada produto industrializado que é lançado no mercado, sem um suporte tecnológico
que você, por exemplo, imagine, se você quer tratar a área dos olhos, e na área dos olhos, você quer um produto para a área dos olhos que contenha ginkgo biloba, centelha asiática, vitamina C. E você imagina colocar isso numa plataforma, num suporte, e que esse suporte pudesse te oferecer todos os produtos industrializados que contêm esses ingredientes. E ainda conseguisse te oferecer, dizendo, olha, o preço da tua prescrição pode ser essa para entregar para o teu paciente. Isso aí seria fantástico se isso existisse, mas não existe. Não existe para o nosso profissional. Então, o profissional não vai ter tempo de estar olhando quais são os produtos, exatamente os componentes que ele quer que tenha no seu produto e olhar o que tem no mercado. Então, para hoje, o que temos para hoje, vamos dizer, falar o que temos para hoje, o que temos para hoje, realmente, que a gente tem, vamos dizer, know-how e segurança para personalizar um produto cosmético para o nosso paciente, de acordo com o nosso conhecimento, é o suporte quem nos dá é a farmácia magistral. Isso, realmente, eu concordo exatamente com você. Mas me diga aí, fala aí, o que é exatamente uma prescrição cosmética? E aí, no segundo momento, você me fala o que é uma prescrição cosmética in-house. Porque, né, existe aí um conceito base, né, que é a prescrição cosmética, e depois a gente vai aprofundar com esse conceito in-out. Me fala aí exatamente o que é uma prescrição cosmética. Vamos começar pela prescrição cosmética. A prescrição cosmética, ela é um plano elaborado de cuidados para determinado alvo. Hoje o nosso alvo vai ser a acne, mas ela pode ser para N outras coisas, onde não envolve, Ju, necessariamente medicamentos, tá? A prescrição cosmético, ele hoje registrado na Anvisa, ele tem vários graus, grau 1, grau 2, grau 3, que é onde entram os cosmecêuticos, né? Mas a prescrição cosmética é quando o profissional devidamente habilitado vai te prescrever os cosméticos e os melhores cosméticos para a sua queixa e vai te orientar da melhor forma como utilizar esses cosméticos ou cosmecêuticos. Só para que fique claro na cabecinha de quem está nos assistindo, os cosmecêuticos, eles são cosméticos de forma simplificada, eu vou tentar explicar. Eles são cosméticos um pouco mais avançados, né? Eles são cosméticos que não são usados apenas para prevenir algo. Eles são usados para tratar algo, né? Então, eles não se enquadram como medicamentos, mas eles também não são simples cosméticos, né? Eu digo que ele tem um pezinho lá no medicamento e um pezinho no cosmético. Mas na Anvisa não são registrados como medicamento, ainda são registrados como cosméticos, tá? Mas por serem mais potentes, requerem um uso racional também. Então, essa é a proposta da prescrição cosmética ou cosmecêutica. Geralmente, essas prescrições, elas são de produtos para uso externo, tá? Então, é o sabonete, é uma loção, é um sérum, é um gel, é um creme, é uma bruma, é uma água, tá? Tudo isso com princípios ativos cosméticos. Já a prescrição in-out vem de um termo em inglês que quer dizer dentro e fora. É quando a gente vai tratar algo numa abordagem mais ampla. Então, a gente vai tratar, nesse caso, a gente vai conversar sobre acne, a prescrição in-out para acne, quer dizer que o profissional vai tratar essa acne de dentro para fora e de fora para dentro. Então, como eu falei, ele vai passar a prescrição cosmética ou cosmecêutica para o
paciente, mas além disso, ele vai passar as fórmulas também de uso oral, que é o que a gente chama out. Então, in é o tratamento, perdão, que a gente chama in. Então, in é o tratamento que o paciente vai fazer de uso oral, e o out é o tratamento que ele vai fazer de uso externo. Então, in out é uma abordagem ampla de prescrição, tanto de cosmecêutico quanto de nutracêuticos, né, que é a classe que os profissionais da saúde estão amplamente habilitados a prescrever, desde que, claro, tenham conhecimento prévio para isso. E essa abordagem mais ampla, hoje, está trazendo resultados antes obtidos apenas por médicos, né? Por muito tempo, boa parte das disfunções estéticas eram tratadas por médicos, porque não se tinha, imagina, não se tinha tanto conhecimento assim dessas possibilidades. E aí, conforme os profissionais da saúde foram entrando no âmbito da estética e tendo acesso a essas informações e obtendo resultados muito comparáveis a resultados antes obtidos apenas com medicamentos, né? Então, isso foi ganhando proporções inimagináveis. Ora, Ju, a gente está falando aqui de vida saudável, né? Quem não quer combater algo que incomoda em seu corpo de forma saudável? E a gente sabe que os medicamentos não são a melhor forma para isso, né? Não é a via mais saudável para isso. Então, se você pode tratar, substituir, vou dar um exemplo, né, gente, bem grosseiro assim. Se você consegue tratar um determinado tipo de acne com nutracêuticos, quem são os nutracêuticos? Vitaminas, aminoácidos, minerais, fitoterápicos, proteínas. Então, se eu consigo combater uma acne com essas substâncias, por que eu vou optar por um Roacutan da vida, né? Onde já todo mundo é consagrado, né? Todos sabem os efeitos colaterais que um Roacutan tem. Então, por muito tempo, o Roacutan foi a única alternativa de uso oral para tratamento da acne. E hoje, quem domina a arte da prescrição nutracêutica consegue ter resultados idênticos ou até melhores do que os obtidos com o Roacutan. Então, hoje é o futuro realmente dos tratamentos para muitas disfunções estéticas, a proposta da abordagem in-out, onde a gente trabalha aquela disfunção que incomoda tanto o paciente, de dentro para fora e de fora para dentro. Uma potencializa o resultado da outra. Isso é verdade. E recentemente, Glória, a gente finalizou 2 pesquisas sobre prescrição cosmética. E saímos dessa pesquisa com um conceito dessa pesquisa, um conceito muito bacana. Prescrição cosmética simples e prescrição cosmética complexa. O que seria isso? Por que surgiu esse conceito, esse novo conceito a gente lançou? Porque a gente acompanhou os hábitos das pessoas. Essa pesquisa envolveram pessoas com 11 tipos de queixas, dentre elas estava incluída a acne, mas a gente observou que algumas pessoas não tinham hábito, não sabiam nem o que usar o produto cosmético. E a gente precisa respeitar isso. O que adianta a gente prescrever um coquetel de cosméticos e a pessoa não utilizar porque não tem o hábito? Então, o que seria, assim, uma prescrição simples? É o básico do básico. Olha que nesse acompanhamento teve gente que pediu ainda mais simples que o básico. Então, o que seria esse básico? Pelo menos um sabonete, um hidratante e protetor solar. Né? E o complexo? Aí se você já está com alguma sequela de acne,
uma cicatriz, uma hiperpigmentação, né? Então a gente vai complementar um pouco mais, ou até uma inflamação dessa acne, né? Com uma bruma, um tônico, água micelar. Então aí a prescrição complexa, que já é para aquelas pessoas que já têm o hábito de usar o cosmético 2 vezes por dia, né? Utilizar esse cosmético, os 6 produtos de uma vez, vamos dizer assim. Mas é porque é mesmo, né? E aí, quando a gente fala dessa prescrição simples e complexa, Glória, e a gente começa a se aprofundar um pouco sobre essa temática acne, entendendo o hábito dessa pessoa, né? Compreendendo, é um sexo masculino, é um sexo feminino. Nós temos aí a acne, né? Infantil, a acne da adolescência, né? A acne adulta, né? A acne gestacional por alteração hormonal. E a gente fala aí, né, dessa prescrição cosmética in e out, ou seja, não adianta só usar o produto cosmético se você não trata a origem. Se você não conhece o que é que está ali dentro, alterando bioquimicamente, né? Você tendo um desbalanço bioquímico. Não adianta só aplicar todos aqueles cosméticos, porque a gente vai direcionar aí para o uso irracional de cosméticos. E você vai acabar tendo uma decepção e dizendo que aquele cosmético não presta. Não é verdade? Mas quando a gente fala de qual seria esse primeiro passo da gente conhecer bioquimicamente aquela pessoa, entender qual é a alteração hormonal que está acontecendo ali com ela, em diversas fases da sua vida? Fala aí um pouquinho da tua experiência. Bom, Ju, existem alguns exames bioquímicos que a gente pode estar solicitando ao nosso paciente. Reitero que esses exames não são para fins de diagnóstico, tá? Afinal, apenas médicos são habilitados a dar esse tipo de diagnóstico. Perdão. Mas esses exames, eles servem como triagem. Eles são um guia para o profissional da saúde tentar entender como anda a homeostase bioquímica daquele paciente. Então, a gente pode... É claro que precisa ter um bom senso dentro do que você vai solicitar, né? Então, antes de solicitar qualquer tipo de exame, fazer um levantamento clínico desse paciente, fazer um levantamento do hábito de vida desse paciente, de como é a rotina desse paciente, porque muitas vezes você acha que aquela acne está sendo causada por um motivo A e, na verdade, ela está sendo causada por motivos B. Mas você só vai descobrir isso investigando. Eu costumo dizer que parece até um pouco invasivo, né? De tanto quando a gente vai fazer uma investigação de um paciente, parece um pouco invasivo porque a gente pergunta muito sobre tudo do dia a dia do paciente, e isso é mais que necessário. Então, é claro, se é uma acne adolescente, a dosagem hormonal, Ju, é uma das classes de exames bioquímicos que a gente pode estar solicitando para averiguar como anda a taxa hormonal daquele paciente adolescente, daquele paciente. Porém, se esse paciente for um adolescente, você sabe que vai fazer a dosagem hormonal desse paciente, sabe, aguardando alterações, né? Porque o adolescente, naturalmente, é descompensado hormonalmente. Ele está numa fase em que o corpo dele está tentando buscar um equilíbrio dos hormônios andrógenos, que são os hormônios que nós conhecemos como hormônios sexuais, né? Então, é natural que um adolescente tenha as suas dosagens hormonais descompensadas. Porém, se é um paciente que não está na fase, né, da adolescência, a dosagem dos hormônios andrógenos é uma abordagem que vale a pena a gente tentar investigar. A acne da mulher madura é um
indício de uma possível também, né, de uma possível descompensação desses hormônios andrógenos. Então, também vale a pena solicitar alguns exames. Mas antes disso, Ju, é muito importante que se investigue como anda a situação nutricional também, né, desse paciente. Então, claro, saber como anda, a gente sabe, Ju, que um dos fatores causadores da acne é a hiperplasia da glândula sebácea, né? Então, a glândula sebácea, ela aumenta de tamanho, ela, por aumentar de tamanho, produz mais sebo. Esse sebo faz parte da dieta do Propionibacterium acnes, que é o nome da bactéria lá da acne, e a gente tem uma proliferação bacteriana instalada. Quem faz essa glândula crescer na fase adolescente é principalmente o estímulo pelo hormônio testosterona, né? A testosterona, através de uma hiperatividade da enzima 5-alfa-redutase, ela desencadeia uma reação bioquímica em que estimula esse crescimento da glândula. Então, voltando para a abordagem hormonal, por isso que vale a pena a gente dosar alguns hormônios para saber se há a influência nesse sentido. Mas existe também a situação nutricional do paciente. Então, como é a dieta desse paciente? Né? Um paciente com a dieta equilibrada é um paciente com a dieta desestruturada, com hábitos péssimos de rotina, com estresse lá em cima, com tudo isso influencia. Como anda também a microbiota intestinal desse paciente? Então, nós sabemos hoje, vários estudos comprovam que a saúde intestinal tem relação direta com a acne, né? Então, claro, você vai investigar a situação clínica desse paciente e os achados que você vai colhendo é que vai te direcionar para que tipo de exame eu vou solicitar, né? Que tipo de abordagem eu vou adotar com esse paciente acneico? Só quem dá essas respostas é uma boa anamnese. É o que a gente coleta na investigação clínica do paciente. Bom, Glória, nós estamos aqui com alguns participantes, a Maiara, a doutora Luana, a Elba, gente, doutor Rafael. Luana! Olha, gente, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, queiram escrever alguma coisa, compartilha, se quiser dar alguma dica também aqui pra gente. É uma conversa, é um bate-papo, não é não, Glória? É um papo gostoso. Gostoso, justamente. E aí, Glória, então assim, aquela pessoa está com acne, mas ela não sabe, não conhece qual é o grau dessa acne. Muitas vezes eu já tive alguns pacientes que chegaram para mim e disseram: professora, eu não tinha nada. Fiz uma viagem, desci do avião, meu rosto já estava repleto de acne e eu nem me conhecia mais. E na continuidade disso aí, porque é um drama realmente que o paciente vive, né? Então, inicia com os primeiros sinais, aquela oleosidade, que a gente não sabe porque tem aquela pele oleosa, vem os comedões, aí depois segue com a acne grau 1, grau 2, e assim vai. Então, aquele paciente, né, muitas vezes, dependendo do seu grau de acne, entra num caminho que não quer mais nem ver as pessoas. Eles se escondem. A gente tem isso também. Então, podemos dizer que essa temática da acne é uma temática multiprofissional, que cabe aí também os psicólogos para auxiliar essas pessoas também que estão com acne.
Então, como é que seria a tua orientação, né? Essa pessoa, por exemplo, vamos dizer aí, uma adolescente que nunca usou nada, não sabe nem que produtos existem, né? Muitas vezes tem algumas pessoas que nascem alguma coisinha, vai lá, estoura aquela acne, e muitas vezes usa o sabonete corporal para lavar o rosto, porque não tem esse conhecimento. Então, qual é a tua orientação em relação aos produtos, tua orientação em relação ao que conversar também com os profissionais, né? Fala um pouquinho do teu exemplo, do que você poderia falar em relação a isso, a esses casos clínicos de acne. Tá. É muito importante, Ju, que o profissional, durante a consulta avaliativa do paciente, deixe bem claro quais são as etapas, todas as etapas do tratamento, quais são os produtos que o paciente vai precisar usar, a importância de usar da forma que vai ser indicada, né? Estipular, Ju, o prazo para esse paciente retornar às consultas para avaliar os resultados. Então, tudo é diálogo, né? A gente não pode, porque a maioria das pessoas fazem assim, eu também vou fazer assim. Essa mentalidade precisa mudar. Então, quando o paciente chega para você, e por coincidência, hoje eu atendi uma paciente, né, com um caso, uma paciente adulta, mulher adulta, com um caso de acne full face, grau 2 para 3. Ela já estava apresentando algumas, algumas, Pústulas, né, papas já. já. Mas estava bem generalizado. E nessa investigação clínica que eu fiz, eu descobri que a acne dela era por problemas psicológicos, era por ansiedade, né? Ela, não vou expor o nome dela, então eu posso falar. Ela se divorciou há pouco tempo, então está passando toda. Não estava preparada para isso, né? Foi o marido que saiu. Enfim, está enfrentando um momento difícil na vida e ela nunca teve acne na vida dela. Ela tinha uma pele perfeita, né? E do nada acordou, dormiu, acordou cheia de acne. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. O nosso sistema nervoso ele está diretamente conectado com a nossa pele. Nela surgiu acne, poderia ter surgido outras coisas, uma coceira, manchas, e a pele fala, né? E ela se conecta diretamente com o nosso psicológico. Então, na conversa que eu tive com ela, Ju, entrou a Glória Clínica, a farmacêutica clínica em ação também. Mas a multidisciplinaridade é muito importante. Na abordagem que eu fiz com ela, eu fiz a abordagem de tratamento para acne dela, normal, como eu faço, né? A minha abordagem. E conversei com ela acerca da possibilidade do psicológico estar influenciando. Falei para ela que se a gente não trabalhar abordagem psicológica, nós poderíamos estar enxugando gelo, né? E passei uma fórmula nutracêutica para ajudar ela no quadro da ansiedade também. Então, é quando a estética vai além estética, né? É a estética acompanhada da saúde. Então, claro, fiz o encaminhamento dela para um psicólogo. Ela me falou que não desejava tomar medicamentos psicotrópicos, né? O conhecido tarja preta. Eu perguntei se ela gostaria que eu abordasse o aspecto psicológico da acne dela, ela concordou. E lá na prescrição, junto com todo o plano de tratamento para a acne, eu também fiz um plano de tratamento ansiolítico dentro do que eu realmente posso atuar. Então, é muito importante, mas nessa conversa que eu tive com ela, eu falei da importância também da gente manter da gente buscar manter, né, essa abordagem dupla, a acne e a ansiedade, mas eu expliquei para ela como funciona o tratamento, da importância de usar os produtos,
da importância dela lavar o rostinho dela 2, 3 vezes ao dia para a gente estar controlando aquele excesso de sebo, da importância de estar combatendo a acne 24 horas por dia, porque no meu protocolo clínico para acne, eu busco abordar aquela acne 24 horas por dia. Então, estou bombardeando aquela acne. Eu não deixo de bombardear 1 minuto sequer, a não ser quando o paciente está tomando banho, né? Então, expliquei tudo isso para ela e falei para ela, ó, seu tratamento vai ter duração mínima de 3 meses, mas você precisa voltar para mim a cada 30 dias para que eu possa analisar os resultados de tudo que a gente está fazendo. Ok? Ok. Então, é esse diálogo que falta, sabe, Ju, ainda entre alguns profissionais pacientes. Então, quando você faz isso, logo na consulta avaliativa, o paciente entende, poxa, ali é um tratamento sério, ali eu não vou poder relaxar durante 90 dias, né? Ali eu vou ter que seguir tudo como a doutora está passando, e é assim que a gente consegue um resultado bacana. Então, no meu protocolo, Ju, de tratamento, claro, o protocolo eu estruturei em um só. As fórmulas mudam de pessoa para pessoa. Então, eu vou buscar controlar o excesso de sebo que aquela glândula sebácea hiperplásica está produzindo. Eu vou buscar esfoliar os ósteos, né, dos folículos pilosos desse paciente, que é para desobstruir esses ósteos. E esse controle de sebo com desobstrução folicular, eu já consigo com um bom sabonete, né? Um sabonete esfolia que seja redutor da oleosidade e, de certa forma, esfoliante químico. Além disso, eu vou buscar hidratar a pele desse paciente, né? Porque toda pele com excesso de oleosidade é uma pele extremamente desidratada. As pessoas acham que pele oleosa é pele hidratada. E óleo, gente, é completamente diferente de água. Né? Se aquela pele está extremamente oleosa, ela está tentando compensar algo que ela não tem. Então, por ela não ter água suficiente no seu manto hidrolipídico, ela vai tentar produzir mais sebo para compensar a ausência da água. É daí que a gente tem uma pele extremamente oleosa. Né? Então, toda a pele acneica, ela é uma pele desidratada. E a gente precisa buscar equilibrar os níveis hídricos dessa pele com hidratantes específicos. Né? Não é porque, claro, existem vários tipos de mecanismos de hidratação. Né? Existe a umectação, existe os repositores do manto hidrolipídico, existem os ativos oclusivos. Então, a pele oleosa ela precisa de umectação, tá? No mecanismo de hidratação. Então, isso eu faço durante o dia. Junto com essa hidratação, eu vou estar associando uma prescrição antioxidante, tanto para combater os estresses oxidativos causados do dia a dia, né? Com a radiação, UV, UVA, UVB, a poluição, quanto também para tentar diminuir aquele processo inflamatório da acne, né? Hoje a gente sabe que todo o processo inflamatório tem um estresse oxidativo, tem radicais livres atuando ali, potencializando aquela inflamação. Quem combate radical livre? Antioxidante. E isso, Ju, vai de um processo inflamatório desde um câncer, tá? Até uma simples acnezinha inflamada ali. Todo processo inflamatório tem estresse oxidativo instaurado. Então, todo tratamento para acne precisa ter antioxidantes. Então, durante o dia, eu estou combatendo o excesso de oleosidade, eu estou hidratando e eu estou
antioxidando aquela pele. À noite, eu já vou trabalhar a parte de controle da microbiota da pele. Então, já coloco princípios ativos com ação antibiótico-like, que a gente chama, né? São os princípios ativos com ação antimicrobiana, mas que, na verdade, não se caracterizam como antibióticos propriamente ditos. Então, só aqui eu tenho 4 pilares de ataque a acne. Então, eu estou hidratando, eu estou controlando o excesso de sebo, eu estou diminuindo a inflamação e eu estou controlando a população bacteriana presente nesse processo. Então, por isso que eu digo que o meu protocolo, ele é 24 horas de abordagem contra a acne. Eu não dou sossego à acne, né? Mas esse é um protocolo para acne. Mas a gente precisa ter um olhar amplo para entender em que circunstância clínica esse paciente se encontra, para ver se a gente precisa de outras abordagens complementares. Tem um fator aí interessante que você falou, da hidratação. E durante todo esse processo que eu venho acompanhando, né, as pessoas aqui já me reconhecem por um mascote aqui, ó. Na minha cara tem água, tá, gente? Olha, as professoras dando exemplo. Pois é, e o quanto é importante nessa prescrição a gente prescrever a água também pelo peso corporal da pessoa. E estimular essa pessoa de como ela deve beber água. Porque, não sei se você já observou, Glória, as pessoas não tomam água. É verdade. E é o remédio mais barato. Vamos dizer assim, se a gente colocar água como remédio, é o remédio mais barato. E as pessoas não matam o mal pela raiz. E muitas vezes o processo de desidratação dessa pele oleosa é por falta d'água, gente. E as pessoas não tomam essa água. Aí eu fiz até uma brincadeirinha, Glória, tá lá no canal VS 360 do YouTube, toda uma playlist só sobre água. Só falando e estimulando as pessoas a tomarem água. Só um adendo aqui, só para dar um trocadilho do que você colocou. Agora, você também falou um outro ponto assim bem interessante, já adentrando sobre as formulações, falando um pouquinho já sobre a prescrição INA, os suplementos. E qual é a orientação? Porque o que eu percebo, Glória, é que o consumidor, ele quer cada vez mais estar por dentro, mesmo que não é da área dele, né? Mas você vai ali, eu muitas vezes presenciei no supermercado, as pessoas olhando os produtos para saber se tem parabeno ou se não tem parabeno na formulação. Já vi isso acontecer. Muitos dos meus pacientes, por exemplo, eles não querem na composição uma isoflavona, porque é derivado da soja e considera a soja transgênica, né? Então, a gente começa a substituir, né, por outros produtos, por exemplo, com a amora. Mas, assim, da tua experiência, todo o teu conhecimento de farmácia magistral, qual é a orientação de formulações, porque muitos profissionais também têm dificuldade de prescrever uma formulação que seja personalizada para aquele caso clínico da pessoa. E o que acontece muitas vezes são repetições de prescrições. Acontece muito isso, a gente sabe, né? Então, qual é a sua orientação? Vai lá fazer a pós no IDE? É a primeira. A primeira Primeira pós da IDE? Ou pede uma mentoria aí para a Glória fazer uma mentoria aí para vocês. Mas vai lá, Glória, diz aí um pouquinho sobre as formulações, né, do que a gente, o que os profissionais poderiam fazer, né? E os consumidores também são bem curiosos aí para entender um pouco sobre essas fórmulas que a gente prescreve na Vamos lá. prescrição cosmética. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que realmente não é
experiência fácil, né? Para os profissionais que estão nos acompanhando, a parte de prescrição requer muito estudo, muita dedicação, requer cursos, né? Como eu te falei, Ju, da a faculdade dela tem 4 módulos exclusivos de prescrição, tá? Até o módulo de peelings químicos que a gente tem lá, ele é 100% com fórmulas personalizadas, ensinando os profissionais a olhar o seu paciente como ser humano que ele é e personalizando o tratamento de cada um. Mas ainda há gente que diga, eu ainda tenho dificuldade. Vejam, 4 módulos específicos e ainda há quem diga, ainda tenho uma certa dificuldade de montar fórmulas para os meus pacientes, porque realmente é algo bem complexo. Mas não é impossível. E é por isso, Ju, talvez por esse grau de dificuldade, que hoje o profissional que domina essa arte é um profissional do futuro, é um profissional que se destaca. Ele não é só mais um na fila do pão, né? Então, acima de coisa, você precisa ter conhecimento sobre os princípios ativos. A classe desses princípios ativos, qual a proposta, o mecanismo farmacológico desse princípio ativo, qual é a proposta dele dentro daquela disfunção estética, né? Então, e montar uma linha de raciocínio clínica dentro da fórmula. Então, eu vou pegar sei lá, uma fórmula de sabonete para acne, tá? O que é que eu quero que a primeira coisa que eu tenho que me responder, o que é que eu quero que aquele sabonete faça na pele do meu paciente? Então, esse é o primeiro passo. Eu quero que esse sabonete seja um sabonete que controle a oleosidade. Então, a primeira classe de princípio ativo que eu vou buscar para o sabonete são os princípios ativos seborreguladores. Matei um mecanismo. Mas eu também quero que esse meu sabonete ele seja hidratante. Porque na medida que eu vou arrastar muito sebo da pele do meu paciente, eu vou estar, de certa forma, hidratando ainda mais essa pele. Eu preciso repor parte do que eu vou retirar, né? Então, segundo mecanismo que eu quero colocar no meu sabonete é o de hidratação. Então, vou buscar princípios ativos e hidratantes para colocar naquela fórmula. Eu também quero que, além dele ser seborregulador e hidratante, eu quero que esse sabonete esfolie quimicamente os ósseos, para desobstruir os folículos, né, acometidos pelo excesso de sebo. Então, terceira classe de princípio ativo que eu vou botar no meu sabonete, um esfoliante químico. Um muito famosinho aí é o ácido salicílico, né? Cumprir esse papel muito bem. Então, vamos lá, eu vou colocar, vou dar os pilares da prescrição e vou dar o nome do santo. Então, voltando do começo, vou colocar no meu sabonete um regulador da oleosidade, um sebo regulador. Então, eu coloco lá um extrato de amamelis, um extrato glicólico de amamelis. Fantástico, adstringente. Controla muito bem a oleosidade. Como um agente hidratante para peles oleosas, eu vou colocar uma aquaporina, né? Que ela puxa a água do ambiente e carreia para as camadas mais profundas da minha pele. Então, eu vou colocar como um mecanismo de hidratação uma aquaporina. Como um esfoliante químico, eu vou colocar um ácido salicílico. Então, meu sabonete já vai com extrato de amamelis, aquaporina, ácido salicílico. Então, só aqui eu já tenho um sabonete maravilhoso. Eu ainda posso colocar algum ativo calmante no sabonete, aquela pele está irritadinha, está inflamada? Posso colocar, né? Então, eu coloco aqui nesse sabonete um alfa-bisabolol, que é um anti-inflamatório natural maravilhoso.
Então, pronto, fechei uma fórmula de sabonete para acne com 4 mecanismos farmacológicos completamente diferentes, mas que juntos um potencializa o outro. E assim a gente monta uma prescrição de um produto cosmecêutico, nesse caso. Não é um simples cosmético, aqui já entra um cosmecêutico. Então, é essa linha de raciocínio, Ju, que o profissional prescritor precisa ter. E não simplesmente sair jogando princípios ativos naquela fórmula sem nenhuma lógica, sem nenhuma abordagem, sabe? Só jogar por jogar, que a gente vê muito, isso é muito comum acontecer. Então, por que aquele princípio ativo está ali? O que é que eu quero com aquele princípio? Precisa ter um propósito, né? E não adianta eu repetir 2, 3, 4 princípios ativos com a mesma proposta e deixando propostas importantes de lado, né? Então, quando eu organizo as minhas ideias para montar uma fórmula e vou trabalhando as abordagens que eu quero em cada produto, eu alcanço o êxito de ter uma fórmula perfeita que vai trazer resultados incríveis para o que eu estou prescrevendo. Então, esse é o segredo da prescrição, Ju. Esse é o segredo de montar uma boa fórmula para o paciente. É entender o que aquele paciente precisa, né? O que aquela pele precisa. A gente está falando de acne, a gente poderia estar falando de melasma. Então, a gente precisa entender a cascata bioquímica daquilo e colocar princípios ativos que vá atuando em etapas diferentes, onde um vai potencializando o outro. E aí a gente tem um resultado lindo. Da mesma forma é na acne. Olha, é um sonho, né, Glória? Né? Juntar todo esse conhecimento, entender o paciente, entender os hábitos dele, juntar tudo, todo esse conhecimento do antes dele, porque é importante também registrar a imagem do antes e depois desse tratamento do paciente. Né? Não pode esquecer disso. E associar tudo isso, vetorizando o produto cosmético, entendendo sobre ativo, entendendo sobre os recipientes funcionais que vão dar aquela forma farmacêutica, porque a gente precisa também adaptar a textura, viscosidade, espalhabilidade para aquele paciente, da melhor forma para ele aplicar aquele produto. E aí concluir tudo isso com um tratamento de acompanhamento a cada 3 meses. Isso aí é genial. Acho que tem muita gente querendo esse conhecimento, Glória. Né? Ju, Mensagem final, Glória, porque o papo tá muito bom. Chegou a hora. O meu sonho é que chegue em um momento em que todos os profissionais que atuam com prescrição tenham essa mentalidade, né, de que prescrição é uma coisa muito séria e que ela precisa seguir uma linha de raciocínio, inclusive clínica, né, farmacológica, clínica, química, mas as pessoas parecem que ainda não despertaram para a importância que é um tratamento personalizado, né? Como isso te traz um diferencial no mercado, de como você eleva o seu nome como profissional, não só por saber fazer isso, mas por ver os resultados dos seus pacientes. Nada paga, Ju, um paciente que volta no consultório e diz assim, doutora, o que ninguém antes conseguiu fazer por mim, você conseguiu. Deus te abençoe. Olha que... Sabe? Não paga. Nada. É a nobre missão que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Vai além do ganhar dinheiro, vai além do ter conhecimento, né? A ponta final dessa linha tênue e aí a satisfação do cliente, do paciente, da gente. Pois é. Então, acho que é isso, Glória. Entregamos a nossa mensagem de hoje. Eu te agradeço muito pela tua presença, por ter aceitado esse convite. Sempre conversar com você, a gente
adquirir aí mais conhecimento. Agradeço aqui também todos os nossos ouvintes. Essa mensagem aqui, toda essa gravação vai ficar em rede social, no nosso Instagram. Glória, também será editado e será colocado também no nosso canal do YouTube, do BS 360. E quem tiver dúvida, gente, como vai ficar em rede social, assim que você tiver um tempinho, compartilha, inclui teus comentários Ju, e vamos estar à eu acho que deve disposição. estar aí. Dá uma olhadinha, eu não consigo mais visualizar. Colocou. É, eu sou tão devagar nesses comentários, eu tô aprendendo. Acho aqui. Eu não consigo achar. Vou subir Aqui, ó, live maravilhosa. aqui. Quais os riscos de usar soluções caseiras para a acne? Sim, olha que pergunta maravilhosa. Pergunta interessante essa, né? Então, Sim, não é só para acne, né, Ju? O uso indiscriminado de produtos em casa traz riscos para tudo. Hoje a gente vê as blogueirinhas aí do Instagram ensinando absurdos, né, e as pessoas só replicam em casa. Então, só para, de forma muito sucinta, responder essa dúvida, eu vou voltar no que eu falei antes, né? Existe uma galera chamada Propionibacterium acnes, que é a bactéria da acne, gente. E como qualquer outra bactéria, ela tem muita facilidade de se alastrar, né? De se espalhar. Então, se você utilizar um produto errado em casa para acne e esse produto, de certa forma, espalhar a acne por áreas que ela ainda não acometia, você corre o risco de ter uma infestação acneica causada pelo espalhamento da infecção, tá? Isso até acontece não só em casa, mas inclusive, Ju, aconteceu com a minha filha. sim. Ela foi fazer uma simples limpeza de pele. Ela tinha pele que parecia bumbum de neném, como diz a história. E ela estava com uma acne ativa, porque estava perto do período menstrual. E uma simples limpeza de pele espalhou essa única acne pelo rosto dela e ela teve uma infestação acneica. O resultado disso foi que ela se desesperou, começou a usar, inclusive, coisas sem casa de ferreiro, espeto de pau, né? Começou a usar coisas sem a minha autorização. Não precisa autorizar nada para uma menina de 23 anos, mas sem a minha recomendação, digamos assim. E o resultado foi que, além da acne, ela adquiriu um melasma pelo uso de cosméticos de forma indiscriminada. Então, fico alerta, né? Foi uma simples limpeza de pele, mas nada é simples. Nada é tão simples assim. Nem os procedimentos caseiros e nem uma limpeza de pele. Então, acho que eu respondi a pergunta de hoje. Pois é, muito bom. Parabéns, então, Glória. Se deixar, eu tinha até muito mais coisas para falar Minha filha, aqui. olha, eu preparei o roteiro que você tem. Nossa, Puxando o outro. eu ia falar de vitamina A, vitamina E, zinco, ômega, chá verde, os cambal, os probióticos para a pele de uso tópico. Gente, mas o que é que eu queria dizer, aproveitando a despedida de Ju, é o seguinte. Oh, professora Glória, você é sensacional. Oh, obrigada, A Renata Cosmo falou. obrigada, Renata. Ó, pegando esse gancho de Ju e pegando também o gancho de alguns alunos, eu tô agora, Ju, vou fazer o meu Instagram passar por mudanças, né? E vou começar a trabalhar essa parte de auxiliar os profissionais da saúde, da estética, a prescreverem. Então, quem me segue já vai começar a perceber algumas mudanças aí no meu Instagram. E quem não me segue, por favor, me siga para conseguir pegar esses bizus, né? Pegar essas dicas. Nizeide,
Beijo. Tenho meus alunos aqui também, Ju. Nessa eu falo querido, não, Deus. Eu estou vendo. E aí eu vou começar a trabalhar. Quem é de Recife, gente, em breve eu vou estar divulgando um curso de prescrição em estética, que é presencial, tá? Mas eu tenho hoje um curso de prescrição na harmonização corporal. Muito se fala de harmonização facial, né? Então, mas eu tenho um hoje, é online. Eu fiz a pedido de um público de São Paulo. E eu gravei esse curso, eu dou lá em São Paulo uma vez por ano. Mas a pedido de um público mais distante, eu gravei e ele é online. Então, quem trabalha aí com procedimentos corporais, ganho de massa, emagrecimento, gordura localizada, enfim. Tem um curso muito legal que trabalha tanto a parte estética como a parte clínica dessas abordagens. Então, eu vou colocar nos meus stories, agora quando a gente finalizar a live, tá? O canal lá que você consegue fazer a inscrição do curso de prescrição de nutracêuticos na harmonização corporal. E o de prescrição facial vai ser presencial no Recife. Eu vou estar divulgando nos próximos dias, Ju. Tá ótimo. E se precisar de mim, Glória, Estamos à estamos à disposição. disposição. Você sabe que eu adoro divulgar aí o trabalho das minhas amigas. Pode. Para você ajudar na divulgação. Gente, então eu agradeço aí a presença de todos, agradeço a presença de Glória por mais um momento muito bacana. Gratidão, gratidão mesmo. Então, a gente se encontra aí nos próximos episódios, né? Nos sigam. Estamos aqui no VS 360. Um forte abraço para todos e ó, Obrigada por tudo, obrigada pelo convite, obrigada ao pessoal que está aqui com a gente, né? Fiquei muito lisonjeada de receber, de ser a primeira convidada a dar uma live do VS, né, 360. Então, eu sou só gratidão também. E gratidão ao público que tirou esse tempo para ficar aqui com a gente, batendo esse papo gostoso. Né? Quem tiver dúvidas, se quiser dicas, algo do tipo, eu estou super à disposição no direct, tá, gente? Beijo, Ju. Beijo a todos. Fiquem com Deus. E a gente se encontra. tchau. Tchau, tchau.